Pessoal, atividade complementar, aula número 61, atividade complementar 6, tá? A última atividade complementar do bimestre, tá? Cite as 3 funções para as quais o gado era criado no Nordeste colonial. Então, o gado tinha algumas funções ele era criado por algumas funções, tá? Não era criado somente para fornecer carne, mas ele tinha outras funções. Quais seriam? Vocês vão ter que dar uma pesquisadinha nessa questão, tá? Para poder responder essa questão. 2. Aponte a principal razão pela qual a criação de gado moveu-se para o interior do Nordeste. Então, daquelas 4 que eu fiz na aula, aquelas 4 explicações, vocês vão ter que escolher, identificar qual seria a mais importante delas. De que forma o gado era criado nos sertões do Nordeste, tá? Ele era criado de que forma? Criado de forma intensiva, extensiva, preso, solto. De que maneira? Questão número 4. O gado no interior do Nordeste ficava sob responsabilidade de quem? Quem tomava conta do gado? Era o próprio fazendeiro, era o próprio dono do gado? Ou era uma outra pessoa? E quem era essa outra pessoa, se caso fosse outra pessoa? Tá? E questão número 5. Cite as 3 funções para as quais o gado era criado no sul colonial, ou seja, no sul do Brasil colonial, né? Vocês vão ter que ver aí que eles não eram criados pelas mesmas razões pelas quais eles eram criados lá no Nordeste. Vocês vão ter que ver, pesquisar quais seriam essas funções, tá? E a questão número 6 pergunta sobre quais os 2 tipos de construções que foram erguidas pelos jesuítas no Brasil colonial. Eu falei sobre as 2 na aula, então se vocês prestaram atenção, vocês vão conseguir fazer essa sem pesquisa. E questão número 7, o que os jesuítas buscavam com seu trabalho junto aos indígenas aldeados? O que eles queriam, certo? Qual o objetivo deles ali? E quais atividades econômicas eram praticadas pelos indígenas que eram aldeados nas missões, tá? O que eles faziam ali em termos econômicos para sobreviver? E questão número 9, né? Explique a razão de as expedições paulistas serem conhecidas pelo nome de bandeiras. Por que as bandeiras receberam esse nome? Não é? E a questão 10 pergunta: quais atividades econômicas eram desenvolvidas na vila de São Paulo de Piratininga no século XVII? Lembrando que a atividade primeiro era a atividade de produção de açúcar, mas que não deu muito certo. O que eles foram fazer então? E a questão 11 está aí, né? Aponte as razões para os paulistas terem decidido organizar as bandeiras. Por que resolveram criar essas expedições que iam para o interior do Brasil? E questão número 12, qual era o principal alvo dos bandeirantes paulistas? Eles estavam mais interessados em que tipo de visão, tá? Em que tipo de onde eles queriam chegar com essas expedições. E questão número 13, explica o conflito ocorrido entre os bandeirantes e os jesuítas durante a colonização. Por que esses 2 sujeitos históricos tão importantes para o processo de colonização do Brasil entraram em conflito? E só voltando aqui, né, para preencher o quadro, gente, o quadro vocês têm que colocar aí, ó, em relação ao objeto de estudo. O que foi estudado? Eu deixei um espaço grande, onde, quais regiões que foram estudadas, quais os lugares. Lembrando que não é para colocar necessariamente norte e sul, né, tá? Eu quero um pouco mais detalhado. E quando, qual o período aí que delimita esse objeto de estudo. Em relação aos exploradores, eu quero que vocês coloquem os tipos sociais. Quando eu estou falando de tipos sociais, estou falando desses sujeitos históricos. Quem representa o canhão? Que lugar que esse sujeito histórico ocupou? Por que ele ocupou? E quais foram as formas de ocupação? Se vocês perceberem, o espaço aqui, ó, ele é bastante pequeno. Então, não é para ficar morrendo de escrever coisas nessa região, nesses espaços. São 1, 2, 3, 4 palavras para cada um. Tá? E por último, aí, o último assunto do capítulo, do módulo, é apenas os tratados diplomáticos. Eu deveria ter apagado isso aqui, né? Mas agora já foi o ano, né? Tratados de Utrecht, 1715. Vocês vão colocar para mim as determinações desses tratados. Vocês vão dar uma pesquisadinha para tentar identificar o que foi, o que cada um desses tratados aqui ele determinou. Eu vou colocar até aqui um outro, né, que é 1713, que foram 2 tratados, ok? O que cada um deles determinou nesse período. Qualquer dúvida, me chame lá no grupo, eu ajudo vocês a responderem essas questões, tá?